Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 18 de dezembro. Então, vamos às informações de hoje. Nessa edição, nós vamos falar sobre um crime cometido contra a natureza e que tem sido frequente aqui na nossa região, o comércio de animais silvestres. A gente vai trazer um balanço das ocorrências desse tipo de crime. Nós fizemos, desde janeiro até agora dezembro, várias apreensões de animais, na maioria pássaros, que são papa-capins, canários da terra, trinca-ferros, azulões, galos de campina, tico-tico. Isso daí está na ordem de mais de 1.500 animais silvestres. Impressionante, não é? E a gente também vai falar sobre um grave acidente que aconteceu em Saloá, entre um caminhão e uma caminhonete. Foi na BR-423, infelizmente um casal morreu e uma adolescente de 14 anos ficou ferida. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Fábio Gomes e Gessé Ascioli também estão ao vivo com a gente. Fábio chega com os principais assuntos do nosso portal. Inclusive, bombeiros removeram uma colmeia gigante aqui na região. Bom dia, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. E realmente, Almir, uma colmeia gigante foi removida de uma caixa d'água que estava instalada na estrutura da rodoviária de Belo Jardim. A gente recebeu alguns vídeos divulgados pelo grupamento de bombeiros Arcanjo, lá de Belo Jardim, que mostra o tamanho, a estrutura dessa colmeia que as abelhas instalaram dentro dessa caixa d'água. E daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai chegar com informações sobre novas vagas para as escolas técnicas estaduais. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, quase 9.000 vagas em cursos técnicos gratuitos que a gente vai trazer informações daqui a pouco, como se inscrever, até quando, todas essas informações importantes para quem deseja ingressar aí no ensino médio superior, a gente traz informações daqui a pouco. Perfeitamente, Gessé e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E nós também vamos falar sobre um caso de furto de água que foi descoberto pela Compesa no município de Riacho das Almas, hein? De acordo com as investigações, o volume de água que estava sendo desviada seria suficiente para abastecer mais de 3.000 pessoas por dia. Olha que absurdo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Joel Almeida vai abrir o nosso consultório daqui a pouquinho, porque hoje tem AB Saúde e nós vamos falar sobre arritmia cardíaca. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje, você já sabe, é dia do nosso consultório, dia do AB Saúde. A gente vai falar hoje sobre um problema que afeta muitos brasileiros. Você aí de casa já sentiu que o coração parece que vai sair do peito, pular pela boca, no ritmo descompensado, acelerado? Isso se chama arritmia cardíaca e requer muitos cuidados. Você precisa ter um acompanhamento médico. Daqui a pouco eu vou conversar com o cardiologista, tirar as dúvidas. Você, inclusive, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 991988212. É isso. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Almir. Combinado, Joel. Aqui no AB1 a gente também vai ver que um grupo de voluntários fez a alegria natalina da criançada de uma escola que faz parte de uma comunidade quilombola lá em Garanhuns. Tô gostando muito de brincar, de chupar picolé, um monte de coisa. Amei aqui. Acho que eu vou vir mais vezes com minha família. Muito bem, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1 que já começou. Então agora 11 horas mais 52 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também, tá aí do lado da tela, ó, o nosso QR Code que leva você para o aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver também como é que está o clima aqui em Caruaru, nesse momento com essas imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, a gente vê poucas nuvens nesse momento e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 31 graus, hein? Calorão. E a mínima deve ficar na casa dos 20 graus. Então vamos seguindo direto para a redação agora. Vamos falar com Fábio Gomes para conferir os destaques dessa quinta-feira no G1, porque teve um grave acidente em Saloá, infelizmente, né, Fábio?
É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias desse acidente que foi registrado na tarde de ontem na BR-423 em Saloá, aqui no Agreste Pernambucano. 2 pessoas morreram, elas foram identificadas por Marcelo Leandro e Jamile Silva, eles são de Águas Belas, esse casal, e uma adolescente de 14 anos também ficou ferida. De acordo com a PRF, o acidente foi uma colisão frontal entre uma caminhonete que essas pessoas estavam contra um caminhão. A suspeita é que o caminhão acessou a contramão da rodovia e colidiu de frente com essa caminhonete. O condutor do caminhão também ficou ferido e foi encaminhado junto com a adolescente até o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, para receber os atendimentos médicos necessários. E o casal, o corpo deles foi encaminhado aqui para o IML de Caruaru. O nome dessas vítimas que sobreviveram e o estado de saúde delas atualizado não foi divulgado. Um detalhe que chama muita atenção é que esse acidente aconteceu próximo ao mesmo trecho do acidente que envolveu um ônibus, e que tombou e deixou 17 pessoas mortas e diversas feridas. Acessando aqui o G1, você de casa pode conferir outros detalhes sobre esse assunto e também algumas orientações repassadas pelos especialistas em trânsito sobre segurança viária, Almir. Fábio, infelizmente, são muitas as rodovias que cortam aqui o estado de Pernambuco e proporcionalmente são muitos os perigos também. Então é muito importante aquele recado de sempre, pessoal, nunca é demais a gente falar sobre a necessidade de ter muita prudência, muito cuidado nas rodovias durante essas viagens em qualquer hora, seja pela manhã, à tarde, à noite, madrugada, enfim. O acidente não avisa, não é assim? Ele simplesmente acontece e a gente lamenta demais mais um acidente que tirou vidas aqui nas rodovias do estado de Pernambuco. Estou vendo que no G1, Fábio, também tem informações a respeito de um caso de furto de água, aqui no interior, aqui no Agreste, ali em Riacho das Almas, não é? É isso mesmo, Almir. Essa operação foi realizada pela Compesa, contou com parceria da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Defesa Social e ela foi realizada ontem. Essa operação ela aconteceu justamente para combater o furto de água no trecho da inversão da adutora de Jucazinho e, de acordo com a companhia, foram identificadas e removidas diversas ligações clandestinas, incluindo um conjunto de chácaras e também um parque de vaquejada. Esse furto de água resultou em um aumento imediato na vazão de 6 litros por segundo. Esse volume, para a gente ter ideia, ele é suficiente para abastecer cerca de 3.500 pessoas por dia. De acordo com a Compesa, atualmente apenas 10 litros por segundo chegam ao final do sistema, apesar de cerca de 100 litros por segundo serem injetados, evidenciando aí perdas significativas, como a gente pode ver, em grande parte associadas a esses furtos. Essa ação ela contou com apoio, como a gente consegue ver, dos policiais militares, da Polícia Civil, que também atua nessas investigações, e vale lembrar ainda, claro, que o furto de água, além de ser um crime, ela prejudica muito a situação do desabastecimento nessa região, que já é afetada pela escassez hídrica. A gente tem também, inclusive, aqui outras informações a respeito do sistema Jucazinho, outras informações sobre o estado crítico que ele está no momento e, claro, a Compesa também informou que essas investigações e esse combate ao furto de águas vai continuar e a gente segue acompanhando para trazer essas informações em primeira mão aqui no G1, Almir. E que atitude criminosa é o desvio de água, não é, Fábio? A gente sabe o tamanho da necessidade de tantas famílias, milhares de famílias na nossa região também. Olha só quanta gente prejudicada. Pelos dados que você trouxe para a gente, mais de 3.000 pessoas, não é, poderiam ser abastecidas por dia com essa vazão que estava acontecendo de forma ilegal, não é? Ainda bem que foi descoberto esse furto de água e a gente sabe aí que as providências serão tomadas também no combate a esse tipo de crime. Fábio, muito obrigado por essas informações. Daqui a pouquinho você está de volta, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. E olha só essa história, pessoal. Uma menina de 10 anos morreu após cair em uma piscina. Foi no município de Ingazeira, no Sertão. A vítima foi identificada como Emily Gabriele Amaral da Silva. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que a criança teria sofrido um mal súbito e caído na piscina de uma chácara que fica na zona rural de Ingazeira. A criança foi levada para um hospital, mas infelizmente não resistiu. Esse caso foi registrado como morte a esclarecer e vai continuar sendo investigado. A Prefeitura de Ingazeira publicou uma nota de pesar. A escola municipal em que a criança estudava também emitiu uma nota sobre a morte da estudante, onde presta solidariedade aos familiares da menina. E claro, aqui ficam também os nossos mais profundos sentimentos.
Agora 11 horas e 57 minutos, vamos seguindo porque a Polícia Rodoviária Federal resgatou mais de 1.000 animais durante fiscalizações e operações realizadas esse ano. Esse número, pessoal, é 243% maior do que o mesmo número registrado no ano passado. Em gaiolas apertadas, sujas e amontoados em caixas. Animais silvestres que deveriam estar livres ficam presos, com fome e calor extremo. As cenas se repetem ano a ano. Notícias que, como essas, são recorrentes nos nossos telejornais. No dia 12 de novembro, 465 pássaros foram resgatados em Venturosa, no agreste do estado. Ainda no mês passado, a PRF também resgatou 900 animais silvestres em Garanhuns. Segundo a polícia, 885 pássaros silvestres e 18 jabutis eram transportados de forma irregular em um carro. A apreensão aconteceu na BR-423. O veículo era dirigido por um homem de 28 anos que viajava sozinho. Os animais estavam em gaiolas e caixas de papelão apertadas, no porta-malas e nos bancos do veículo. Algumas aves morreram devido às condições da viagem. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação agora, nos 11 primeiros dias de dezembro, para combater crimes ambientais no Agreste e Sertão de Pernambuco. 160 aves foram resgatadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a novembro de 2025, foram resgatados 1.431 animais silvestres em Pernambuco. No mesmo período do ano anterior, foram resgatados 417 animais. O aumento foi de 243%. Nós fizemos, desde janeiro até agora dezembro, várias apreensões de animais. Na maioria pássaros, que são papacapins, canários da terra, trinca-ferros, azulões, galos de campina, tico-tico. Isso aí está na ordem de mais de 1.500 animais silvestres. Esse é um negócio que, segundo os levantamentos feitos, negociam valores bilionários, né? São animais que servem aí para vários tipos de finalidades. A exemplo de exportação, pessoas que comercializam em feiras livres, né? E até mantêm só em cativeiro mesmo pelo prazer de ter aquele animal. Então, por se tratar de um crime, as pessoas incorrem na questão de serem presas, detidas e estão prejudicando a biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Estar em posse de um animal silvestre pode causar diversos prejuízos ao meio ambiente. Isso porque eles são responsáveis por controlar outras espécies e também até pragas. Mas, além disso, representam um risco grave à saúde humana. Doenças como tuberculose, raiva e outras 150 zoonoses podem ser transmitidas em contato com o ser humano. Esse inspetor da Polícia Rodoviária Federal explica que quem compra ou comercializa pode pagar pelo crime. É um crime ambiental, né? Você caçar, manter sob sua guarda sem uma autorização dos órgãos competentes, a exemplo do IBAMA. Então você pode cometer um crime ambiental que a pena vai de 6 meses a 1 ano e uma multa. Se este animal que você estiver sob sua guarda, ele for em extinção, essa pena é aumentada em mais de 50%. Então você tem que criar essa conscientização, você que gosta de ter um animal sob sua guarda, procure o órgão competente para que você tenha uma autorização para conseguir criá-lo. Olha aí, orientações muito importantes da Polícia Rodoviária Federal a respeito desse assunto, não é, pessoal? Agora é 12h, 1 minuto, vamos para o Momento WhatsApp agora. O vídeo de hoje foi enviado pelo Wellington Gouveia, que mora no Residencial Vitória, que fica no Maria Auxiliadora, aqui em Caruaru. Ele reclama do mato alto e de um esgoto estourado também. Vamos ver? Além desse matagal aqui, ele se espalha nesta avenida aqui, ó. Essa é a nossa avenida Garça Real, ok? Junto com a Arara Canidé. Aqui nós temos, além do mato, temos esgoto estourado, céu aberto, tá ok? Podemos ver aqui esses entulhos jogados aqui. Aqui era uma rua pavimentada, como vocês podem ver. Mas infelizmente o esgoto vem estourado lá de cima, descendo essa rua abaixo aqui, ó. Tá aí, o Wellington mostrou direitinho esses problemas
na comunidade dele, não é? Tá vendo? Sobre o Mato Alto, nós entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, Wellington, mas ainda não recebemos uma resposta. O espaço está aberto aqui para a Secretaria para responder a respeito desse problema, dessa demanda aí. Sobre o esgoto estourado, falamos com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, que informou que uma equipe vai ao local para fazer um levantamento aí da manutenção necessária. Vamos aguardar então a presença dessa equipe, não é, Wellington? E a gente lembra que você também pode participar do Momento WhatsApp. Você grava um vídeo do jeitinho que o Wellington fez e mostra o problema que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, enfim. E manda para a gente pelo 99198-8212 para a gente cobrar uma resposta e aguardar a solução até o fim. A gente vai seguindo com o seu AB1. Hoje, excepcionalmente, a gente vai conferir o seu direito dessa semana. Esse quadro vai ao ar sempre na quarta-feira. Ontem o jornal foi mais curto, né? Teve futebol na telinha da Globo, enfim. Então a gente vai para esse momento em que o consumidor fala sobre alguma situação delicada, sobre algum problema. E o Gessé Ascioli está chegando para dizer para a gente, afinal, qual é a bronca de hoje. Hein, Gessé? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, hoje a gente vai falar de um caso de um cidadão que tinha uma linha telefônica, migrou para uma outra, e aí com essa migração surgiu ali aquela conta, né, de ali um contrato que teria sido feito, né? A gente sabe que fica ali aquele contrato de permanecer por um ano, de repente, e aí está vindo cobrança para ele. É o caso do seu Ivanildo que a gente vai conferir agora. Eu tenho uma conta na TIM e eu migrei para Vivo. E agora a TIM está cobrando uma multa dizendo que eu tenho um contrato com ela. Mas só que eu nunca fiz esse contrato e nunca assinei nenhum contrato. Como é que eles estão me cobrando uma coisa que eu não assinei e não estou devendo? Pois é, situação complicada aí do seu Ivanildo. Eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon, que vai nos ajudar a entender, nesses casos, Cíntia, quando há um contrato de fidelidade, né, quando há essa questão da cobrança, o que o consumidor deve fazer. Boa tarde. Boa tarde. A resolução da Anatel 763 prevê essa possibilidade de contratos com fidelidade, né, no máximo de 12 meses. Porém, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor não pode ser obrigado de forma nenhuma, se não for oportunizado, os termos de uma contratação. Então, se o consumidor informa que não assinou nenhum contrato, que não lhe foi informado nenhum tipo de contratação, principalmente relacionada à fidelização, então ele não pode ser obrigado nesse sentido. Então, o consumidor ele deve contestar inicialmente essa contratação, né, já que após a migração ele percebeu que houve a cobrança de uma multa esta que ele não reconhece porque não reconhece a contratação, então o consumidor deve contestar e o fornecedor deve comprovar que houve essa anuência. E caso não haja essa comprovação por parte do fornecedor, se ele não comprovar o contrato ou qualquer documento que o vincule a esse tipo de contratação, principalmente se tratando de um contrato a longo prazo, então qualquer tipo de cobrança relacionada à multa, à fidelização ou qualquer tipo de cobrança vinculada a esse contrato é indevida. Então o consumidor deve solicitar esse contrato e caso não seja apresentado, deve ser cancelado qualquer tipo de cobrança. É a empresa que deve comprovar que houve a contratação e não o consumidor, e não precisa que o consumidor comprove que não vai ser contratação, tendo em vista que é uma prova negativa. Então, o consumidor deve procurar o Procon para que seja apresentado esse contrato e não sendo apresentado, toda cobrança deve ser cancelada. E a gente deve se atentar também, se tipo, muitas vezes você tem ali a linha telefônica, chega uma ligação, sim ou não, né, da contratação de algum serviço, de repente há um aceite ali ou de repente não entendeu a situação, acaba entrando no contrato. Isso, muitas vezes chega até por SMS, às vezes até manuseando o equipamento, não percebe que aceitou alguns termos, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, e for percebido, né, pelo consumidor que houve essa contratação, independente se ela anuiu ou não, se foi realmente intencional, o consumidor tem um prazo de 7 dias para cancelar qualquer tipo de contrato ou de produto ou serviço. Então, o consumidor percebendo isso, ele deve imediatamente solicitar o cancelamento e caso só venha perceber quando houver a cobrança, deve entrar em contato com a operadora, contestar a cobrança, contestar essa contratação e caso não seja procedente sua reclamação, procurar o Procon para que seja feito esse cancelamento, tendo em vista que o consumidor não teve o conhecimento prévio, conhecimento de forma adequada daquele serviço contratado. Cíntia, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso.
Para você que tem algum problema assim, como o seu Ivanildo, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o DDD 81991988212, e participar do nosso quadro Seu Direito. É isso, Almir? Exatamente, Gessé. Muito obrigado por essas informações no Seu Direito, né? Muito obrigado também ao Procon. E daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem sobre reprovação escolar. É um momento bem difícil para o estudante, para os pais também. Daí é preciso entender os motivos que levaram a acontecer isso. É daqui a pouquinho no Seu AB1, 12h, 8 minutos agora. Então, consultório aberto para o nosso AB Saúde e o tema de hoje é arritmia cardíaca. Joel Almeida está chegando ao vivo e vai trazer informações importantes para a gente agora, vai fazer as perguntas que você mandou para a gente pelo nosso WhatsApp. Enfim, boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para você que está com a gente, ó, juntinho aqui no AB1. A gente abre o nosso consultório sobre arritmia. A gente invadiu, no bom sentido da palavra, o consultório do Dr. Rodrigo Costa, cardiologista aqui. Doutor, a arritmia cardíaca ela precisa de ter um acompanhamento, né? Por isso é importante falar sobre esse assunto. Sim, é importante tanto o diagnóstico quanto o tratamento, caso seja necessário, porque algumas das arritmias elas podem comprometer a saúde do indivíduo. Doutor, a gente preparou uma reportagem e vou convidar também você, nosso telespectador, para acompanhar junto da gente essa reportagem explicando o que é a arritmia, quais os sintomas dela e também ver da história do seu Antônio Serafim, que descobriu uma arritmia já há mais de 10 anos e faz um acompanhamento sério, conseguiu controlar a doença. Vamos ver. Há 12 anos, Antônio descobriu um problema de saúde que num primeiro momento assustou. Afinal, afeta o coração. Não foi por acaso, porque eu sempre faço os exames. Antes era só me tranquilizar, tá tudo bem. Aí ele disse que eu tinha uma arritmia. Aí eu perguntei o que era a arritmia, ele me explicou que eram as batidas irregulares do coração, mas que eu ficasse tranquilo, que é como se fosse assim, benigna e a perigosa, que precisa de cirurgia, para uma correção. Ele disse lá qual era a área do coração, mas a minha não, com remédio controlava. Como ele explicou, a arritmia é o nome dado a essa alteração do ritmo dos batimentos do coração, que pode ser mais baixa do que o normal ou acelerada, mesmo que a pessoa esteja em repouso. Essa pode ser uma mudança repentina que pode ser passageira ou persistente. No caso dele, é uma doença que deve ser acompanhada e, por isso, até hoje ele toma remédios para controlar esses batimentos. É sagrado. Aí tem que beber água. Eu digo, a água que eu uso para o remédio já compensa a necessidade. Porque são muitos? É muitos. Não é tão muitos assim, mas dá uns 8 comprimidos diários. Ele conta que também descobriu uma hipertensão, o nome dado ao aumento da pressão arterial que pode afetar o coração. E é justamente uma das causas associadas à arritmia. Entre as causas estão doenças cardíacas, como infarto prévio ou insuficiência cardíaca, hipertensão mal controlada, alteração nos eletrólitos, como potássio e magnésio, consumo excessivo de cafeína ou álcool, estresse e ansiedade, o uso de medicamentos ou drogas ilícitas e distúrbios hormonais, como disfunções da tireoide. Mas a arritmia pode ou não pode ter sintomas. Para detectar se a pessoa tem ou não arritmia, é necessário procurar um cardiologista. O diagnóstico é dado após exames. E com muitos cuidados e sem descuidar da saúde, Antônio conta que o coração vai bem e a saúde é quase como a de um menino. Faço uma caminhadazinha todo dia, tem uns 30 minutos, 35. Mas dá para assimilar a velhice. Que a gente possa seguir aí o exemplo do seu Antônio Serafim, ó, tem mais de 80 anos e segue firme
cuidando da saúde, se prevendo, né, antevendo das complicações. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa. É importante a gente falar sobre esse tema, porque tem muita gente que vai até fazer um exercício físico, cuidar da saúde, mas não passa pelo médico. Nesse caso, é importante também procurar um cardiologista fazer exercício físico, né? Sim, é muito importante, antes de qualquer atividade física de esforço, você ter uma avaliação, não é? Mesmo que você seja assintomático, porque existem arritmias que elas podem surgir durante a atividade física e muitas das vezes pode ser até fatal. Doutor, a gente está aqui no consultório, já vamos tirar as dúvidas dos telespectadores que entraram em contato com a gente. A primeira pergunta é da Rosane Lima, aqui de Caruaru. Ela pergunta: como posso identificar que eu estou tendo uma crise de arritmia cardíaca? Pronto. Uma arritmia é uma alteração do ritmo do coração. Então, se você sente o coração acelerado, ou sente que ele está batendo mais devagar, sente que ele está descompassado, não é? São sintomas que você pode sentir, que são chamados, às vezes, de palpitações. Você também pode sentir vertigem, sensação de desmaio, não é? Às vezes, até casos mais graves, você pode ter queda da pressão arterial, não é? Então, são alterações que você pode identificar como sendo causa da arritmia. Doutor, a segunda pergunta é de Luciana Freire, de Santa Cruz do Capibaribe. Ela diz assim: o que eu tenho que fazer quando tiver arritmia cardíaca? Pronto. A pessoa não precisa, caso esteja assintomática, né, seja só sentindo, de repente, sentir o coração acelerado, mas está bem, não está com falta de ar, não está com aquele suor frio, não está com sensação de morte, não é? Com sensação de que vai desmaiar, ela pode aguardar e com calma para a emergência ou procurar o seu médico assistente. O bom de você ir à emergência é para você tentar identificar aquela arritmia, porque ela pode não ser frequente, e aquela é a oportunidade que você tem para identificá-la. Então é interessante ir com calma, vai, faz o eletro e leva para o médico lhe acompanhar. Mas caso esteja tendo sintomas, aí pode ser às vezes que seja necessário internar e até intervir. Tem algum exame específico para diagnosticar a arritmia? Pronto, nós temos uma gama de exames. O mais básico é o eletrocardiograma. Ele é o principal na hora da crise. Para outros casos, nós também temos o Holter, que é um eletro de 24 horas, nós temos hoje Holter que podem passar uma semana, né? Temos dispositivos implantáveis que eles ficam monitorando o ritmo do coração e emitem um alerta para o médico ou para o paciente de que está acontecendo uma arritmia. Podemos fazer o teste de esteira para poder tentar identificar alguma arritmia que surge durante o esforço e também podemos fazer exames de imagem, como o ecocardiograma, para tentar localizar e identificar alguma cardiopatia que possa causar arritmia. Essa arritmia ela também pode ser de uma doença do pulmão, por exemplo, já que o coração e o pulmão estão interligados? Ele pode ser mais uma consequência de uma doença do próprio coração. Às vezes é comum em quem teve, às vezes, um infarto, não é? O próprio envelhecimento do coração, porque ele vai alterando a estrutura do coração que favorece arritmias. A gente tem outra pergunta aqui de Santa Cruz de Capibaribe, novamente. Erivânia Maria pergunta: como evitar a arritmia cardíaca? Pronto. Vida saudável é o primeiro passo que deve ser adotado. Prática de atividade física, alimentação com pouco sal, pouca gordura, controle das taxas de colesterol, açúcar, pressão. Então, a principal arma que a gente tem contra as arritmias é, primeiro, uma vida saudável. A gente tem outra pergunta, doutor, aqui da Lânia Silva, aqui de Caruaru. Ela pergunta: o que é arritmia TPSV? Pronto, ela chama taquicardia paroxística supraventricular. É um tipo de taquicardia que ela não ocorre com frequência, né? Então, de repente, você está sentindo bem e ela aparece essa arritmia como um aceleramento, né, no coração. Na maioria das vezes, ela pode estar relacionada como se fosse um curto-circuito no coração. Tivesse um fiozinho a mais que dá um curto-circuito e gera essa arritmia. Sidney Moraes, de Caruaru, pergunta assim: eu queria saber sobre a manobra vagal. Quando podemos aplicar? O que é essa manobra, doutor? Pronto. Manobra vagal, existem vários tipos de manobra vagal. Para crianças muito pequenas, você pode colocar um saco com gelo cobrindo o rosto, não é? Em crianças maiores, você pode fazer o estímulo de vômito com contração do abdômen. Em adultos, você pode fazer a massagem do bulbo carotídeo, não é? Mas o mais importante é que essas manobras elas devem ser evitadas em pacientes idosos que tenham calcificação aterosclerose das carótidas.
A última pergunta é da Maria Nunes, aqui de Lajedo, né? Na verdade, ela diz assim: sinto muitos tremores no corpo e o coração acelerado sempre que estou nervosa. São sintomas de arritmia cardíaca ou do sistema nervoso? Pronto, a gente tem que saber que quando a gente está nervoso, ansioso, tem um susto, tem medo, nós vamos liberar substâncias no nosso organismo que vão fazer com que o coração acelere e vai fazer também que tenhamos tremores. Isso é uma reação dessas causas, né? Então, a princípio, pode sim a ansiedade causar esses sintomas. Doutor, muito obrigado por receber a gente, abrir seu consultório para falar sobre arritmia cardíaca. Hoje, agradeço demais, estava certo? Muito obrigado. É isso. A gente falou com o doutor Rodrigo Costa, cardiologista, sobre arritmia cardíaca. É preciso se cuidar, é preciso procurar um médico para saber se você tem esse problema. Não tem, aí você vai seguir uma vida bem mais tranquila, tá certo? E é importante também você mandar a sua sugestão. Afinal, nosso canal sempre está aberto com você. Você pode mandar suas perguntas, sugestões de reportagem e também para participar dos temas aqui do AB Saúde. É isso, Almir. Eu volto contigo no estúdio. Ok, Joel. Muito obrigado pelo AB Saúde, então, dessa semana. Valeu! Então agora a gente vai ver como é que está o tempo em Garanhuns. Por lá o dia deve ser de sol com nuvens. A gente vê poucas nuvens aí no céu da cidade que é tão bela ali no Agreste Meridional, né, conhecida como a cidade das flores. À noite, aí sim o céu deve ficar um pouquinho mais fechado em Garanhuns. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, hein? E olha, pessoal, agora a gente tem informações sobre a oportunidade de cursos técnicos gratuitos, porque a Secretaria de Educação do Estado abriu mais de 8.000 vagas. Então, Gessé Ascioli vai conversar agora a respeito desse assunto e trazer todos os detalhes. Conta tudo, Gessé. Pois é, Almir, oportunidades aí para quem está buscando a profissionalização, né, através de um curso técnico. Eu estou aqui com o Cícero Silva, que é gestor da GRE Agreste Centro-Norte, e vai nos trazer essa novidade. São quase 9.000 vagas, Cícero, distribuídas aí. Conte para a gente, então, essa novidade boa para quem está aí buscando uma dessas vagas. Boa tarde. Boa tarde, Almir. São quase 9.000 vagas distribuídas por todo o estado de Pernambuco. Nós temos vagas desde o CAIS até o Sertão, nos mais diversos cursos de formação profissional, né? Todos aqueles estudantes ou candidatos que terminaram o ensino médio e queiram se matricular, queiram concorrer, queiram fazer sua inscrição, o site é o www.educacau.pe.gov.br. Todos os estudantes e candidatos que terminaram o ensino médio ou a EJA Médio, tá? Quem terminou também a EJA Médio pode se inscrever de maneira muito tranquila. A inscrição é super rápida. O candidato, após a inscrição, ele é direcionado para a realização de uma prova de português e matemática básica, porque nós temos na seleção e a seleção sempre tem muito mais inscritos do que vagas. Então a seleção é por meio desse instrumento. A partir já do dia 6 até o dia 15 de fevereiro, as provas serão aplicadas no seu horário agendado em cada unidade escolar que o candidato ele deseja cursar o curso técnico. A gente sabe que essas vagas são distribuídas para todo o estado, mas nós temos aqui algumas escolas técnicas, né, Cícero? E aí as pessoas dessa região já podem observar os cursos que estarão nessas unidades, por exemplo, aqui de Caruaru. Aqui em Caruaru nós temos a ETE Ministro Fernando Lira, que oferece o curso de Administração e Redes. Temos a ETE Nelson Barbalho, que oferece 3 cursos: o Rádio, TV e Internet, o Produção de Áudio e Vídeo e também o Design Gráfico. São cursos na modalidade subsequente, ou seja, noturnos, com duração de 1 ano e 6 meses. Temos também a cidade de Santa Cruz, na ETE José Nivaldo, que também oferece Administração e Redes, e na cidade do Belo Jardim nós temos Segurança do Trabalho, Química e Administração também nos cursos subsequentes. É importante a gente frisar, Cícero, que são gratuitos. E qual a duração média desses cursos? São cursos gratuitos oferecidos pelo governo do estado de Pernambuco, especificamente pela Secretaria de Educação, né? A duração é de 1 ano e 6 meses, são 3 módulos. O estudante ele começa já a estudar na primeira semana de fevereiro e praticamente com 1 ano e 6 meses após ele encerra essa modalidade, né? É uma oportunidade única para todos aqueles que queiram adentrar o mundo do trabalho, principalmente porque a gente hoje está na sociedade do conhecimento e o conhecimento é essencial.
Sem dúvida, Cícero. Muito obrigado pela participação aqui conosco. É isso, Almir. Oportunidades aí. É só entrar no site, né, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para conferir todas essas vagas. É a oportunidade mais próxima para poder se profissionalizar. Como o Cícero bem colocou, né, estamos na sociedade aí de buscar sempre o conhecimento. Eu volto contigo. Isso mesmo, Gessé. Conhecimento só soma, só acrescenta, né? Nunca é demais. Muito obrigado pelas informações. Obrigado ao Cícero também. A seguir no AB1 tem AB Esporte e você vai ver que tem um piloto aqui de Caruaru que pode conquistar título importante nesse fim de semana. É o Arthur Guilherme, hein? Uma das feras na Fórmula Evolution. A gente volta já, 12h, 25 minutos agora. Estamos de volta e olha só, no início do AB1, a gente mostrou uma operação da Compesa para combater o furto de água em Riacho das Almas. Está vendo aí? A Compesa encontrou ligações clandestinas que desviavam a água para um conjunto de chácaras e um parque de vaquejada. O volume de água desviada aí, daria para abastecer mais de 3.000 pessoas por dia. E na manhã de hoje, moradores do sítio Serra Verde, que fica entre Caruaru e Riacho das Almas, realizaram um protesto. Um trecho da PA-95 foi bloqueado. O motivo, pessoal? A falta de abastecimento de água. Moradores disseram que a companhia suspendeu o fornecimento de água para a parte baixa da localidade. Os moradores pedem para que o abastecimento volte ao normal. A gente entrou em contato com a Compesa, mas até o momento a gente não recebeu uma resposta. O espaço está aberto aqui também para a Compesa, para a gente falar a respeito desse assunto e trazer essa resposta para os moradores. E olha essa história também. Bombeiros civis removeram uma colmeia gigante em Belo Jardim. Esse também é um dos destaques do G1. Fábio Gomes está voltando ao vivo e vai dizer, pelo menos, qual era o tamanho dessa colmeia. Hein, Fábio? Oi, Almir, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua acompanhando a gente aqui nesse AB1. Essas imagens são impressionantes, né? Dá para a gente ver o tamanho dessa colmeia, que segundo os bombeiros era gigante. A gente recebeu informações que essas abelhas, elas eram da espécie africanizada, também conhecidas como abelhas assassinas. A gente recebeu informações do grupamento de bombeiros Arcanjo, lá de Belo Jardim, que alguns trabalhadores haviam feito uma denúncia, reclamado que teriam sido atacados por esses animais no momento em que passavam próximo a essa caixa d'água que estava localizada na rodoviária de Belo Jardim. Segundo os bombeiros de grupamento, essa colmeia estava instalada a uma altura entre 8 e 10 metros, o que exigiu uma interdição da área para garantir a segurança dessa operação. Essa caixa d'água onde elas estavam instaladas estava desativada há cerca de 10 anos. Durante a operação da retirada, a rainha foi capturada e grande parte dessas abelhas foi acondicionada em caixas apropriadas. Após a retirada, os insetos foram levados para um apiário do próprio município, onde passaram a ser acompanhadas por um apicultor. Um detalhe que chama muita atenção é que essa espécie, como eu falei, é conhecida também como abelha assassina. Ela tem um comportamento muito agressivo e, de acordo com os bombeiros, elas atacam de forma rápida e podem, inclusive, perseguir as vítimas por longas distâncias. Especialistas explicam que pequenos estímulos como barulhos, vibrações, cores escuras ou até uma batida na própria colmeia podem ser interpretados como ameaça por esses insetos. Aqui na nossa reportagem do G1 a gente tem outras informações com orientações para a população em caso de encontrar alguma abelha dessa espécie. Para conferir esses detalhes é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e, claro, conferir todos os detalhes sobre essa reportagem. Almir. Essas imagens impressionam mesmo, viu, Fábio? Impressionante. E ainda bem que não aconteceu, não é? Nenhum incidente assim de maior proporção. Ainda bem. E olha que no G1 também tem informações sobre o calendário de pagamento do INSS. Tem sim, Almir. O calendário do pagamento do INSS para 2026 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social. A gente já tem essas informações reunidas aqui no nosso site, juntamente também com as datas que serão divulgadas para o ano que vem. Para quem recebe o piso nacional, que é de até um salário mínimo, os depósitos para o primeiro mês do ano vão do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro e os segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de janeiro. Esse calendário vale a gente reforçar sempre que ele leva em conta o número do final do cartão do benefício, né, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço, ou seja, para quem ganha até um salário mínimo, o calendário começa com o benefício com final 1 e para quem recebe acima desse valor, o calendário inicia com os cartões de final 1 e 6.
Aí na tela a gente consegue acompanhar uma arte que a gente preparou, explicando melhor essas datas. Em janeiro, como eu já adiantei, os pagamentos serão realizados do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Em fevereiro, os pagamentos começam no dia 23 e seguem até o dia 6 de março. E em março, os pagamentos começam no dia 25 e encerram no dia 8 de abril. Para conferir esse calendário completo e outras informações sobre dúvidas com o INSS, informações sobre quem recebe esse benefício e como fazer as devidas consultas, é só acessar o nosso portal aqui na internet, Almir. É isso, está tudo no G1 com todos os detalhes. Muito obrigado pelas informações de hoje, Fábio. Até amanhã. Obrigado, Almir. Boa tarde para você, até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu. E vamos em frente, porque estamos na reta final do ano letivo também. E é nesse momento que sai o resultado de quem passou ou não passou de ano, hein? E lidar com a reprovação muitas vezes é difícil, tanto para o estudante como para os pais. Por isso é importante entender os motivos que levaram o aluno a não conseguir avançar de série na escola. Final de ano e o ciclo do ano letivo também se encerra. Momento em que as notas vão revelar quem conseguiu passar de ano. Nessa escola particular em Caruaru, muitos mecanismos são realizados para evitar a reprovação. Nós temos muitos mecanismos aqui na nossa escola, mas dois que eu queria ressaltá-los são o nosso conselho participativo e o nosso plantão pedagógico. Eles acontecem bimestralmente. A cada fim de bimestre, os pais são convocados à escola para que consigam acompanhar de perto o desempenho do seu filho, sendo atendido diretamente pelo professor da disciplina que ele não saiu tão bem. E isso acontece ao longo do ano todo para que a gente tenha prevenção e não chegue a uma futura reprovação, que é o que a escola não quer, que é o que a família não quer, porque a reprovação não é bom para ninguém, na verdade. Por lá, são poucas as reprovações, mas ainda assim, elas são sempre ligadas a problemas pessoais. E não apenas fatores pessoais, mas todo o conjunto que colabora na aprovação ou não desse aluno. Quem vai explicar melhor toda essa configuração para a gente é a doutora em psicologia, a doutora Lília. Doutora, para muito além da sala de aula, o conjunto do aluno faz com que ele possa desempenhar bem o seu papel ou não. Quais são esses fatores? Explica para a gente. Os fatores são multidimensionais, né? A gente tem que considerar que a aprendizagem não é um fator individual da criança ou do adolescente. A gente está vivendo, assim, uma crise de saúde mental que afeta as crianças e os adolescentes. O uso excessivo de telas, por exemplo, interfere na aprendizagem, na cognição, na rotina, no sono das crianças. E aí, como é que uma criança que está envolvida com as telas vai conseguir concentrar no cotidiano da escola, por exemplo? Isso já vai afetar, né? Um outro fator, Lohane, a questão do abandono parental, né? Muitas vezes pais e mães extremamente estressados. Eu não estou dizendo que não existe amor, nem ausência do amor, mas às vezes a vida, o cotidiano, né, todas as interfaces que envolvem a família, as relações familiares e parentais, também impedem um pouco que o pai e a mãe estejam aproximados da criança e do adolescente num processo de vinculação. E o adolescente e a criança também se sente abandonado, embora muitas vezes não saiba se colocar nesse lugar. E aí também dificulta o processo de aprendizagem. Para além disso, qual o papel da escola, né? O profissional da psicologia está dentro da escola apoiando todas essas dimensões. A escola também está adoecida, os professores estão bem acompanhados, né? As estratégias de aprendizagem e para os alunos também elas são significativas. Então, não vamos colocar nas costas da criança e do adolescente o fracasso escolar e a reprovação como um instrumento de culpa individual. E vamos seguindo, porque agora a gente vai até o Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru. A gente vai ver como é que está a movimentação na Feira da Moda. Até porque essa é a penúltima feira antes do Natal. Quem está acompanhando tudo é Franklin Portugal. Muita gente por aí, Franklin. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na edição do AB1 desta quinta-feira, e uma quinta-feira de Feira da Moda de Caruaru, muito movimentada. A gente está aqui no setor da Fundac, olha só, extremamente movimentada. Essa época do ano é uma época muito esperada, né, pelos comerciantes. Os comerciantes que
vem a clientela chegar em grande número, então é um momento celebrado para faturar bem. E também tem o outro lado daquele cliente que vem de diversos estados e consegue encontrar preços muito em conta para que possa abastecer, né, as regiões, os estabelecimentos, os comércios, né, desses outros estados aí, para realizar essas vendas de fim de ano. Então a gente vai tentar conversar aqui com algumas pessoas. Se eu chegar aqui para essa amiga aqui, muito boa tarde, amiga, tudo bem? TV Asa Branca aqui, a gente está fazendo essa cobertura da movimentação da feira. O que é que está achando dos preços? Maravilhoso. Não tem outro igual, viu? Pode chegar para cá, Caruaru. Vale a pena andar e pesquisar? Vale sim, não tem preço melhor do que aqui. A amiga veio de onde? Tamandaré. Seja bem-vinda, muito obrigado. E amiga, o que é que tá achando então aí do corre-corre? Também tô achando bom. Tá bom. Além de empurra-empurra, mas tá ótimo. Dá para encontrar preços em conta? Dá. Muito quente. Bastante água, viu, pessoal? Olha só, ainda tem uma dica de hidratação. Chegar agora aqui para falar com Pedro Moura, que é o presidente da Associação dos Sulanqueiros aqui de Caruaru. Boa tarde, Pedro. O que dizer, qual a avaliação que se pode fazer desse movimento verificado hoje? Excelente feira, né, de um dia de hoje. Tivemos 3 feiras muito boas, dentro da expectativa dos feirantes. Todos eles alcançaram as suas metas de vendas e vamos esperar a última feira, na próxima semana, que acontecerá na terça e na quarta-feira. A gente está percebendo hoje um aumento de movimento em relação a dias normais, em quantos por cento? Em média de 10% a 12% em relação à feira anterior, entendeu? Estamos na expectativa de ter um aumento, no geral, em relação ao ano passado, em torno de 10%, ou melhor, de 3% a 4% em relação a dezembro do ano passado. Já que você já mencionou a próxima semana, como é que está então esse calendário, só para reforçar, né? Próxima semana, devido ao Natal, a feira acontecerá dia 23 e 24, ou seja, terça e quarta-feira. Venha a Caruaru, faça suas compras, compre o seu presente, que é a melhor feira do Brasil. E para o Réveillon, como é que está na semana do Réveillon a programação? Semana do Réveillon não acontecerá a feira, a próxima feira será a última feira do ano. Ok, muito obrigado pela participação, Pedro Moura aqui com a gente, falando dessa grande movimentação aqui no setor da Fundac, mas que se reflete em toda a feira da Sulanca aqui, nesta quinta-feira. Feira da Moda, como é chamada agora a Feira da Sulanca aqui de Caruaru. Volto com você no estúdio. Tá certo, Franklin Portugal, muito obrigado pelas informações. Agora a gente vai para o AB Esporte. A gente vai bater um papo com Herbert Ramos, que vai trazer atualizações sobre o jogo treino do Maguari, de olho aí nas competições, nos compromissos para 2026. Seja bem-vindo, Herbert. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Pois é, Almir, o jogo treino entre Maguari e 13 da Paraíba, que inicialmente estava marcado para ontem, passou para hoje às 3h30 da tarde. Segundo a assessoria do Azulão, o duelo será aberto ao torcedor que quiser comparecer ao estádio Arthur Tavares. A gente está acompanhando imagens, o Maguari foi uma grata surpresa no Campeonato Estadual de 2025, está se preparando para 2026, manteve uma base do elenco e agora vai disputar mais um amistoso, jogo treino, dessa vez contra o 13, esse jogo hoje, 3h30, lá no estádio Arthur Tavares, aberto ao público. Lembrando que esse é um dos 3 duelos de pré-temporada marcados pelo Maguari. O clube do interior pernambucano já venceu o CSA de Alagoas na última quarta-feira e ainda vai jogar contra o Serra Branca no dia 23 de dezembro. É o Maguari se preparando para a temporada 2026 e a gente vai ficar de olho, Almir. Isso mesmo, e se no futebol tem time do interior de olho nos próximos desafios, no automobilismo tem piloto que pode conquistar um título brasileiro. Conte pra gente que história é essa, Herbert? Almir, o piloto caruaruense Arthur Guilherme, que nós já contamos a história dele aqui no AB1, está sendo destaque na Fórmula Evolution e vai em busca do título da temporada 2025. Se liga só. De Caruaru para a pista de Interlagos. O sonho que começou no Agreste agora está a poucos quilômetros da glória nacional. Arthur Guilherme, de apenas 19 anos, é o nome de Pernambuco na Fórmula Evolution.
Após uma temporada de superação, ele chega ao circuito de Interlagos com chances reais de título. A decisão do campeonato acontece neste fim de semana. Serão 3 dias de pura adrenalina no Autódromo José Carlos Patti, onde cada curva e cada segundo podem definir o novo campeão. E para mim é muito mais especial em chegar nessa última etapa disputando o título, sendo o único piloto pernambucano no grid. Para mim é uma alegria muito grande de ser pernambucano, de ser caruaruense, da minha querida cidade de Caruaru. Eu tenho orgulho de representar essa minha cidade, meu país de Caruaru. Arthur vem de uma sequência forte, acumulando pódios importantes que o mantiveram vivo na disputa, além de 3 vitórias. Agora, o piloto caruaruense precisa manter a calma e a velocidade que o trouxeram até aqui com chances de título. A partir desta sexta, o coração do interior vai bater mais forte, de olho em São Paulo. É Caruaru acelerando alto em busca do troféu mais cobiçado do automobilismo de base brasileiro. Pra cima deles, Arthur! Essa câmera deu uma ideia da velocidade ali do Arthur Guilherme nas pistas, mundo afora. Que coisa boa, Herbert, dá um orgulho na gente, não é? Orgulho danado, é um pedacinho de Caruaru nessas pistas aí de velocidade. Orgulho é a palavra que define, Almir, porque o Arthur Guilherme é um cara muito jovem, né, 19 anos, e tão esforçado, sendo, como ele falou aí na reportagem, o único pernambucano no grid, né, o único pernambucano que está competindo nessa categoria Rookie da Fórmula Evolution e com chances de título. Depende ali de uma combinação, mas a gente vai ficar aqui na torcida pelo Arthur e por outros pilotos que possam surgir aqui do interior. Sempre muito bacana ver o sucesso de toda essa turma. E outra coisa muito bacana, Almir, para a gente se despedir por aqui, são os destaques do esporte regional. Toda a preparação dos clubes na pré-temporada, de olho em 2026, de olho no ano que vem. Estão lá no GE Caruaru e região, fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui. Até a próxima, Almir. Grande Herbert, grande abraço para você e até amanhã. Valeu! Intervalo no AB1 e na volta a gente vai mostrar uma ação solidária lá em Garanhuns, hein? Um grupo de voluntários fez a alegria de crianças de uma escola que fica em uma comunidade quilombola. 12h, 44 minutos. A gente volta já. AB1 de volta para você, 12h, 48 minutos. Agora a gente vai falar sobre o PIS/PASEP, o abono que todo trabalhador de carteira assinada, pessoas de baixa renda ou servidores públicos têm direito. O calendário de pagamento foi definido e passa a ter datas fixas para o depósito do abono salarial. Então, Franklin Portugal está voltando para falar justamente sobre esse assunto, porque são algumas mudanças a partir de 2026. Não é isso, Franklin? Muito boa tarde para você, Almir, boa tarde a todos que nos acompanham no AB1 desta quinta-feira. E é muito importante que os trabalhadores, tanto do setor privado quanto também do setor público, estejam atentos a essas mudanças nas regras do pagamento do PIS/PASEP, né, 2026. A gente vai estar agora conversando com o Jaderson Santos, advogado, vai esclarecer alguns pontos para a gente. Muito boa tarde para você, Jaderson. O que a gente pode, então, explicar para as pessoas em relação a essas mudanças no pagamento do PIS/PASEP? Boa tarde, Franklin, e a todos que estão nos vendo. Franklin, houve uma mudança em relação ao mês de pagamento. Antes, todo final do ano, era decidido qual o dia do pagamento do ano seguinte. Porém, uma das primeiras mudanças foram ter datas fixas para recebimento. Então, dependendo do mês que o trabalhador nasceu, o mês de aniversário, ele vai receber de acordo com o calendário que já está disponibilizado. Por exemplo, quem nasceu em janeiro, recebe em fevereiro. Quem nasceu em fevereiro, recebe em março. Quem nasceu em março, recebe, e assim vai seguindo até o mês de agosto ter concluído todos os pagamentos. A segunda mudança, em relação ao valor que o trabalhador ganha no ano base, no caso 2024. Anteriormente, a regra era a seguinte: trabalhou e recebeu em média, no máximo até 2 salários mínimos, esse trabalhador teria direito a recebimento do PIS. Agora está diferente. É um valor menor do que 2 salários mínimos, em média ali R$ 2.765. Ou seja, aquele trabalhador que recebia até 2 salários mínimos e tinha direito ao abono salarial, PIS ou PASEP, agora não terá mais. Esse valor ele vai diminuindo ano a ano até que, pela previsão do governo, até 2035, o ano 2035,
só receba quem recebe um salário mínimo em média por mês. Ainda em relação ao cronograma, ao calendário, esse trabalhador ele poderá consultar que site posteriormente para saber, não, eu recebo nesse mês, nessa data? Tá, a partir do dia 5 de fevereiro de 2026, o trabalhador já pode acessar o aplicativo Carteira Digital, Carteira de Trabalho Digital, pela senha do Gov, ou também pelo aplicativo da Caixa, caso ele possa e tenha esse aplicativo. Então, ele vai ver através do aplicativo da Caixa. Outra situação importante, que é para a gente lembrar dos trabalhadores, é que esse trabalhador, ele pode receber direto na sua conta Caixa, se tiver, ou por alguma conta que seja cadastrada. Se não tiver conta, ele pode ir até a agência da Caixa receber. Sempre é baseado como o ano base de 2 anos antes, em que essa pessoa estava trabalhando 2 anos antes, isso a qualifica para estar recebendo? Exatamente. 2024 é o ano base para receber no próximo ano, 2026. Lembrando, só vai receber o valor de um salário mínimo total, completo, quem trabalhou os 12 meses do ano de 2024. Caso o trabalhador não tenha trabalhado os 12 meses de 2024, ele vai receber proporcional ao mês trabalhado. Muito obrigado pelos esclarecimentos e a participação. Volto com você aí, Almir. Valeu, Franklin. Valeu. Muito obrigado pelas informações de hoje aqui no AB1. E hoje pela manhã foi realizada aqui na sede da TV Asa Branca uma celebração de ação de graças. O momento de oração foi conduzido pelo bispo diocesano Dom José Rui e contou com a presença dos colaboradores e acionistas também. Na celebração, o bispo trouxe uma mensagem de esperança para esse fim de ano. O Natal é uma grande festa, não do natalício de alguém, mas do mistério, o grande mistério da encarnação, da presença corporal do Filho de Deus no meio de nós. E de fato ele é o Emanuel, Deus conosco, e que vem com uma missão que se realiza na Páscoa, de morrer na cruz para nos redimir e ressuscitar, morrendo na cruz nos salvar e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Celebrar o Natal aqui no grupo Asa Branca é muito importante porque demonstra que o Filho de Deus vindo habitar entre nós também nos fez irmãos, filhos de um único Pai. Isso numa empresa faz muita diferença. Então a gente agradece muito a Deus essa oportunidade de semear a fé e a esperança no Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E hoje, aqui no Grupo Asa Branca, celebramos mais um momento de oração aqui com a presença do nosso bispo Dom Rui, Padre Jefferson, que muito nos honraram com a presença de ambos. E aqui fazer um agradecimento ao ano, um ano abençoado, com saúde, a todos que fazem o grupo e a todos que nos prestigiam em cada plataforma que o grupo possui. E que a gente também peça para que seja um ano abençoado, um ano de paz e de alegria, muita saúde a todos. E aqui a todos os funcionários também do grupo, nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos, para que possamos seguir juntos, firmes e fortes. E nesse período natalino, a gente sabe que acontecem muitas ações solidárias também, não é, pessoal? Em Garanhuns, um grupo de voluntários fez a alegria das crianças de uma escola de uma comunidade quilombola. Vamos ver? Risadas, olhos curiosos e uma ansiedade difícil de esconder. Para 74 crianças da Escola Batista da Esperança, na comunidade quilombola do Sítio Estivas, o dia começou diferente. É muito legal. Tô gostando muito de brincar, de chupar picolé, um monte de coisa. Amei aqui. Acho que eu vou vir mais vezes com minha família. Longe da rotina e das dificuldades do dia a dia, elas ganharam algo raro. Tempo para brincar, sonhar e viver o Natal como criança no Lago São Francisco. Eu estou extremamente feliz e satisfeita em poder oportunizar e poder também compartilhar esse momento com elas. A iniciativa faz parte do Natal da Esperança, uma ação que chega à 4ª edição e é promovida pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio Diocesano. Depois das brincadeiras, pintura de rosto e lanches, as crianças se reuniram para assistir à apresentação teatral sobre o nascimento de Jesus ensinada pelos jovens da Igreja São Sebastião
Sebastião. E Cristo nos ensina a amar as pessoas. Este momento, portanto, é uma expressão do amor de Cristo que alcança essas crianças. Por isso a importância de nós nos sensibilizarmos com as crianças, estas crianças que também revelam para nós a presença de Cristo. Neste momento, após assistirem à apresentação teatral sobre o nascimento de Jesus, essas crianças ainda não imaginam o que vem pela frente. As cartas escritas com tanto carinho vão sair do papel. Para que o plano desse certo, os alunos foram liberados do teatro. No caminho até o estacionamento, deram de cara com moto e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que trazia o Papai Noel. Na cartinha, o pequeno Léo tinha pedido apenas salgadinho e refrigerante, mas ganhou até carrinhos. Você gostou dos presentes que ganhou hoje? Sim. O que é que você pediu? Diz aí pra gente. Coca, carrinho, Doritos. David Kaique também não imaginava que ia sair de lá com presentes. E com o coração grato, já pensa em compartilhar. Um carrinho de controle remoto, um babigude com as canetinhas e uma bolsa escolar. Só que essa bolsa escolar vai ser pro meu primo. Você ainda vai ajudar o seu primo, né? É, porque essa bolsa não dá pra eu. E eu já vou pro 6º ano. Para a escola, o dia vai além da festa. É uma memória afetiva que acompanha essas crianças para sempre. Estão se divertindo bastante, conhecendo um ambiente lindo que é o Lago de São Francisco. E gratidão a todos os companheiros que abraçaram essa causa e fizeram com que esse sonho de viver e ser criança seja cada dia mais evidenciado por cada um deles. Com 9 anos, em 2021, Michele teve a esperança renovada na primeira edição do projeto. Hoje, ela conta como essa vivência foi importante para a vida dela. Eu me sinto muito feliz também. Só me lembro quando era eu e as outras crianças que recebeu também os presentes. Isso. É um ato que renova a esperança? Isso, sim, demais. Essas crianças são especiais demais. São 4 anos que a gente está com esse projeto, cada vez mais emocionante. Foi uma luta, passou 2 anos sem ter. Aí voltamos novamente e não tem palavras para descrever a emoção, só quem participa. Que bom, não é, pessoal? E amanhã a gente vai de música por aqui porque tem o Som e Sotaque dessa sexta-feira. O convidado é Joquinha Gonzaga. A gente vai ver um pouquinho do que está sendo preparado. Alô, família! Amanhã tem Som e Sotaque. Ele, simplesmente ele, Joquinha Gonzaga. Solta o som, meu irmão. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mafioso. Moelinha, ai, Luiz. Luiz, respeita os outros baixo do teu pai. Respeita os outros baixo do teu pai. Respeita tá aqui. Respeita os outros baixo do teu pai. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a psicanalista Rutineia Lira. A gente vai falar sobre as emoções típicas desse período do ano. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Desejando uma ótima tarde para você e para a família inteira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá.